Olá, eu quero partilhar com vocês 2 Crônicas 29, para nós meditarmos nessa palavra. Ezequias foi um rei que encontrou e tomou posse do seu reino, só que o seu povo estava perturbado, literalmente. O seu povo estava aterrorizado, porque eles tinham passado por cativeiro. E olha só, a primeira ação que esse rei Ezequias tomou, diz a palavra de Deus, que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele já tomou uma atitude espiritual diante da condição emocional, psicológica, espiritual que estava aquele povo. Sabe qual foi a primeira ação que Ezequias tomou? Você pode ver em 2 Crônicas 29, versículo 3, diz que ele ordenou que abrisse as portas da casa do Senhor. Por quê? Porque o povo tinha virado as costas para Deus. O povo, como ele próprio diz, os nossos pais pecaram. Os nossos pais viraram as costas para Deus. Os nossos pais, eles viraram o rosto de desprezo a Deus. Então, Ezequias identificou prontamente que a apostasia era o maior causador da ruína, da desgraça, do desgaste emocional, psicológico, espiritual daquele povo. E ele diz que, no versículo 7, que os antepassados, aqueles que antecederam a ele, fecharam as portas do templo, apagaram as lâmpadas, que simboliza fechar a porta do templo, é fechar aquilo que envolve a comunhão, o culto, o acesso, a vida de busca a Deus. Apagar as lâmpadas simboliza apagar a chama da fé, se entregar à escuridão, entregar a vida espiritual às trevas. E eles deixaram a lâmpada se apagar. E ficou o quê? O que vai prevalecer se você deixar a chama da fé apagar? O que vai prevalecer se você deixar a chama da busca, da luz se apagar? O que vai acontecer? As trevas vão prevalecer. E diz então que eles fecharam as portas do templo, eles apagaram as lâmpadas, eles não queimaram mais incenso. Incenso simboliza oração, ou seja, já não havia mais oração, já não havia mais busca a Deus, já não havia mais fé nos corações. A apostasia tinha prevalecido sobre aquelas pessoas. E disse mais, eles desviaram o rosto do tabernáculo e viraram as costas. Então, queridos, todas essas ações que também hoje se tornaram normais na vida de muitas pessoas, de abandonarem ao Senhor, de se afastarem do Deus vivo, de virarem as costas para o Senhor, de agirem com desprezo para com Deus, de abandonarem a fé, deixarem a incredulidade, a apostasia, a frieza prevalecerem sobre o seu coração, de cerrarem o próprio coração, né? Fecharem as portas do coração para o que é espiritual, para os princípios divinos, para o chamado de Deus. O que vai acontecer, queridos? O que ocorreu com esse povo? Perturbação, terror, pânico. Era assim o estado dessas pessoas. E aquele povo foi levado ao cativeiro. E o que nós mais temos visto são pessoas presas, presas no seu emocional, presas a dores, presas a angústias, presas ao sofrimento,
presas ao passado, presas a amarguras, presas a infelicidades, presas ao desespero, ao medo, ao pânico. E hoje a situação é essa. Há muitas pessoas aprisionadas, como Ezequias encontrou este povo. Eles estavam presos. E eu não me refiro, né, ao sair ou não sair de casa, eu não me refiro a isso. Eu me refiro a uma prisão, a uma limitação espiritual, porque uma alma liberta, ela é capaz de alcançar as maiores alturas, aonde ela estiver. Não é verdade? Você pode estar no meio de um mato e você consegue viver uma grandiosidade. Você pode estar, né, perto a um cenário nada belo, mas se você é uma pessoa livre, se sua alma é livre, né, você consegue deslumbrar aquilo que é o melhor de Deus, ter paz, ter sossego, ter realmente entendimento do que Deus tem para a sua vida. Mas essas pessoas, pela sua atitude de abandono a Deus, estavam sofrendo os maiores terrores na alma. E Ezequias toma uma atitude. A primeira ordem dele é: abram a porta do templo. E eu quero convidar você a tomar essa atitude. Se você tem sido vítima de perturbações, se você tem sido realmente tomado pela loucura, pela neurose desse mundo, pelos distúrbios desse mundo, queridos, em nome de Jesus, se você tem sido tomado pelo terror, pelo pânico, pelo medo, se você está aprisionado a uma dor, aprisionado a uma tristeza, aprisionado ao desânimo, aprisionado a um vício, em nome de Jesus, faça o que o rei Ezequias ordenou. Primeiro, abra a porta do templo, abra a porta do seu coração, abra a porta para você ser um templo do Senhor e buscar o poder de Deus. Abra a porta da tua vida espiritual. Abra a porta, talvez haja muitas portas abertas, né? A porta da tua mente, a porta da tua visão, dos teus ouvidos, né? Você não coloca peneira nenhum, você recebe tudo, mas a palavra de Deus hoje é: abra a porta do templo. A tua vida espiritual precisa de cuidados. E ele ordenou, chamou sacerdotes, chamou levitas. O que é isso? Sacerdotes envolve a palavra. Sacerdotes envolve o zelo às coisas de Deus. Chamou os levitas, envolve o cuidado, o zelo pelos utensílios, envolve louvor, envolve adoração. E ele começou a chamar todo mundo realmente para se posicionar, e ele ordenou então: olha, vamos nos santificar, vamos nos separar desse mundo. E é isso que você deve fazer. Se separe desse mundo, se separe dessa loucura, sabe, desse bombardeio de circunstâncias, de situações. São situações que você pode perceber só te envenenam, só te amarguram, só te geram sentimentos o que negativos. É tanta injustiça, é tanta calamidade, é tanta sentença. Então, Ezequias deu a ordem: ó, se separem, se santifiquem e removam toda imundícia. O que é isso? Removam toda a imundícia do santuário. É isso que você precisa fazer hoje. Abra o templo, abra-se de novo para cuidar da tua vida espiritual. Se separe de tudo aquilo que é tóxico, pessoas tóxicas, pessoas envenenadas, sabe, pessoas negativas, pessoas malignas, pessoas com sentimentos demoníacos. Separe-se, não se deixe influenciar, não esteja aberta para pessoas assim. Terceiro, remova a imundícia. Sabe, tira isso, todo o besteirol, toda amargura, toda tristeza, todo pessimismo, toda incredulidade, toda sentença lançada contra a sua vida, contra o Brasil, contra a sua casa. Arranque essa imundícia aí desse templo e faça como Ezequias fez.
Agora eu estou resolvido. Nós vamos fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que Ele desvie de nós essas consequências, essas perturbações, esses terrores, essas prisões e cativeiros. Não sejam negligentes, Ezequias falou, porque o Senhor nos escolheu, vos escolheu para estares diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros, para queimardes incensos, ou seja, não seja negligente. Deus te escolheu, você é templo do Espírito Santo. Ele te escolheu para você estar diante dele. Não vire as costas para Deus, não feche a porta do templo, não entregue a tua vida espiritual ao acaso. Você foi escolhido para oferecer incenso, oração, para ter louvor, para ter testemunho, para ter fé no teu coração. Liga a luz, né? Deixa a chama começar a arder de novo no teu coração, a chama da fé, a chama da esperança, a chama de dias melhores, a chama daquilo que Deus pode fazer, porque Ele é o Deus do impossível. Jesus disse: até agora nada tendes pedido a mim, mas peça, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Queridos, Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Sabe, o Senhor Jesus não está em crise nenhuma, Ele está de braços abertos. Você pode usufruir da graça, você pode usufruir do favor, da saúde, do consolo. Ele é o nosso amigo. Então, em nome de Jesus, busque ao Senhor. Abra a porta do templo. Como está a sua vida espiritual? Talvez esteja, né, de ponta cabeça. Se está de ponta cabeça, eu tenho a certeza que você está como esse povo estava, perturbado, doidinho das ideias, né? Atormentado, aterrorizado. Isso é falta de Deus. Isso é consequência de virar as costas para o Senhor. Mas se encha de novo. Busque se encher do Espírito Santo. Busque se encher da presença de Deus. Busque se encher da palavra de Deus. Busque realmente ser uma pessoa sadia e estar com pessoas que te alimentam para o bem, com amor, com paz, com generosidade, com sentimentos benditos, e você estará cheio para transbordar sobre os que estão doentes, sobre os que estão aflitos, sobre os que estão perturbados. Mas você precisa ser essa fonte curada, né? Havia um ministrador antigo, Enéas Tonini, e ele dizia que houve uma cidade que o fluxo das águas que alimentavam a cidade estancou. E eles foram e procuraram o motivo e de repente eles encontraram. Havia um rato na tubulação, impedindo o fluir das águas cristalinas. Isso ocorreu em Minas Gerais. E sabe o que aconteceu? Quando encontraram aquele rato e o tiraram, as águas cristalinas começaram a jorrar de novo sobre a cidade. Nós soubemos um caso desse em São Paulo, não foi? Que um morto, um cadáver, numa caixa d'água, e a água foi comprometida. Então é isso. Se você fica, sabe, guardando aquilo que é maligno, guardando o que é mortal, guardando o que é fétido, o que é sujo, o que é podre, o que é maligno, demoníaco, isso vai impedindo o fluir das águas, e você vai entrando realmente em uma enfermidade total, emocional, psicológica, espiritual. Deus quer limpar as tuas fontes. De uma mesma árvore não pode ter dois tipos de frutos, e de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de águas, ou é doce ou é amarga. Então, deixa o Espírito Santo fluir na tua vida, remove agora o rato podre, remove agora da tua vida a sujeira, a imundícia que você acumulou em decorrência de malignidades, de pessoas demoníacas, de situações, de circunstâncias, não importa. O Senhor quer restaurar a tua vida espiritual para a tua cura da tua alma, da tua mente, em nome de Jesus. Paz.